Espíritos do umbral, para encarnar, passam pelo processo hospital, colônia, aprendizado, ou pode vir direto? O que a gente pode falar? Se bem que o umbral não é aquela zona muito difícil, não, né? Você já falou isso aqui pra gente, né, Jorge? Olha, o típico é que nós tenhamos um período em que a gente, ao ser retirado dessas regiões, nós tenhamos um momento de reflexão, de reprogramação, para que a gente consiga ter um aproveitamento melhor da encarnação. Porque se nós estamos dentro de uma zona de sofrimento muito terrível e o indivíduo ele está em alienação mental, é importante que a gente promova uma melhoria dessa criatura, que ela reflita, que ela reanalise, para que a encarnação tenha mais proveito, porque senão ela reencarna dentro de um cenário muito parecido com o que ela está, e aí qual vai ser o aproveitamento que ela tem? Muito pouco. Então, tipicamente, o espírito sai do umbral e vem fazendo todas essas etapas que você comentou, para que ele vá para uma colônia, ali ele se reorganize. Mas isso não demora muito tempo, não. Você recolhe a pessoa, leva para uma reflexão, ele vai se organizando. Em pouco tempo, ele já está apto para um processo de começar o seu retorno. Né? Então, isso não é uma coisa assim de tanta demora. Às vezes demora mais porque tem que organizar com os outros a volta. Né? Agora, isso que eu estou falando é tipicamente, o que significa dizer que existem exceções. Sim, existem. O livro Memórias de um Suicida comenta sobre isso, quando ele chama das chamadas reencarnações imediatas. O que ele chama de reencarnações imediatas? Elas não são realmente imediatas, no sentido de tirar a pessoa do umbral e imediatamente colocá-la num processo reencarnatório. Mas quando se recolhe uma entidade muito perturbada, num processo de alienação muito grande, os mentores, isso está no livro Memória de um Suicida, os mentores, vendo que o período de recuperação vai ser muito longo, eles podem, eu disse podem, optar por um fenômeno através do qual eles promovem uma reencarnação pouco tempo depois do resgate dessa pessoa, antes que ela se restaure completamente. É como se você tivesse uma pessoa muito doente e antes que ela tivesse tido alta, você pega essa pessoa e diz, não, vamos levá-la para a reencarnação. Aí você vai me dizer, mas aí ele não vai aproveitar nada, porque ele ainda está muito perturbado, muito sequelado, muito doente, ele está ainda muito alienado, ele não teve tempo de se reestruturar para fazer um corpo melhor. Verdade, tudo isso é verdade. É por isso mesmo que ele vai. Então, eles pegam a entidade ainda numa condição de profundo sofrimento e levam para a reencarnação no chamado fenômeno da reencarnação imediata. É uma encarnação que não terá longa duração. O espírito vai encarnar, o corpo certamente é um corpo sequelado física e muitas vezes mentalmente também. Não é uma encarnação em que ele vai exercer nenhuma atividade social, não vai ter uma profissão, não vai ter... A encarnação é, como diz André Luiz, de interesse pessoal, ela não é de interesse coletivo, ou seja, eu não vou interagir com outros na sociedade. Eu serei um espírito com profundas limitações físicas e mentais também, e essa encarnação, com muitas sequelas, será aquela através da qual esse espírito, num curto intervalo de tempo, vai ter as experiências para deixar no corpo muitas das suas impressões, e quando ele volta para o mundo espiritual, ele volta muito melhor do que se ele tivesse ficado esse tempo no mundo espiritual tentando se recuperar. No livro Memórias de um Suicida, diz-se que quando eles vêm para a Terra na condição de reencarnação imediata,
eles não recebem alta, eles estão ainda baixados no hospital. O cara está baixado, e baixado ele entra para a encarnação. Depois que ele voltar, ele já deixou do corpo boa parte das suas sequelas para que ele tenha um melhor aproveitamento no mundo espiritual e aí comece, de fato, um tratamento mais efetivo. Então, nós vamos ter, tipicamente, retirando do plano espiritual inferior, os espíritos passando por um período mais longo, no qual eles se reorganizam para um aproveitamento efetivo da encarnação, com um corpo mais saudável, uma programação mais extensa, uma atividade de cunho social, com a profissão que ele vai exercer e tudo mais. Mas se tiver muito complicado, reencarnação imediata. Em pouco tempo coloca o cara para reencarnar, mesmo com sequelas, só para ele usar o corpo como mata-borrão do espírito, como diz o nosso querido Martins Peral, no livro O Pensamento de Emmanuel, onde ele trata sobre processos reencarnatórios e predisposições mórbidas em que as entidades renascem para deixar no corpo as mazelas que trouxeram do mundo espiritual. Muito bem, e é interessante porque quando você estava trazendo a resposta, no próprio Memórias de um Suicida, a gente vai ver também os espíritos passando, vamos dizer assim, por algum curso ali, se preparando justamente para um novo momento reencarnatório, sem ser a reencarnação imediata, mas um planejamento reencarnatório que é mostrado ali, né? Ali já é uma outra condição, para que a pessoa realmente aproveite a encarnação de maneira plena. Aí tem que ficar mais tempo, que é para dar tempo dele se reorganizar para poder retomar a sua própria história.